Louvado seja o nosso Deus, igreja. Glorificado e exaltado seja o nosso Rei Jesus. Neste domingo, num culto de adoração, quando iremos exaltar, glorificar, louvar o seu santo e poderoso nome. É com alegria que nós, como igreja, cumprimentamos os que nos visitam nessa noite. É uma honra tê-los aqui conosco. Sintam-se bem à vontade. Ao internauta que interage conosco também, fortíssimo abraço. Depois desses louvores maravilhosos, dessa ministração também ungida, nós vamos agora, amados, abrir a palavra do Senhor. Em Apocalipse capítulo 17, uma palavra muito conhecida, e nós vamos atentar bem para ela. Apocalipse capítulo 17. Quantos encontraram Apocalipse capítulo 17? Amém, amados? Então passamos a ler Apocalipse capítulo 17, a partir do seu versículo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícies da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com um grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e
línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo nos capacite, nos unja, para que juntos como igreja possamos entender aquilo que o Senhor nos quer falar nessa noite. Aquilo que o Senhor quer colocar diante do seu povo, da sua igreja, para que tenhamos a noção nítida, exata daquilo que o Senhor programou para o seu povo nessa noite, para aqueles que nos assistem pela internet, que estão aqui. Senhor, onde quer que esse vídeo, essa palavra chegue, que ela cumpra o propósito que há no coração de Deus nessa noite. E é em nome de Jesus que nós oramos nessa expectativa de que o Senhor possa consolidar aquilo que Ele propôs e fará com certeza para a sua honra e para a sua glória. Muito bem, amados do Senhor, essa palavra, ela é muito conhecida e ela foi muito trabalhada nos congressos de escatologia. E hoje à noite é realmente de bom alvitre, é bom que nos inteiremos dela, que possamos renovar o conhecimento, a lembrança sobre essa palavra, para que possamos ver quão próximo e quão é exato esse reino anticristão que está aí. Vamos lá então. No capítulo 17, vamos por etapas. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas. Então veja que ele não está dizendo, o João, que esses anjos já estavam jogando as suas taças. Mas ele fala que eles têm as 7 taças. Veio um dos 7 anjos, um deles, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo, então não era a hora de execução do juízo de taças, mas são eles, os anjos, os 7, e um deles fala com João. E falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha assentada sobre muitas águas. A própria palavra de Deus aqui já nos define o que são essas águas. Aqui mesmo em 17, nós já lemos agorinha, 15, diz assim, falou-me ainda, 17:15, as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então a meretriz que está no versículo 1 do 17 é descrita no 15 como assentada em cima de povos, multidões, nações e línguas. Muito bem, tremendo. Repitamos, você só na mente agora. Eu falo povos, multidões, nações e línguas. Então, um dos 7 anjos, só um deles, se dirigiu a João e mostrou, dizendo a ele, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Como temos um tempo bem dinâmico para essa palavra, vamos repetir. Essa meretriz estava sentada na visão que o anjo deu a João, em cima de povos, multidões, nações e línguas. Muito bem. Então, uma meretriz que o Senhor chama de a grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, povos, multidões, nações e línguas. Muito bem. Dentro dessa visão, essa grande meretriz, amados,
ela nasce, ela se origina, ela tem um nascedor em Gênesis capítulo 11, lá com Nirode, um grande caçador, o homem que vai e ajunta à época aquelas remotas, no sentido de números, aquelas poucas nações, aquele pouco povo, ele congregou, vamos colocar melhor, ele ajuntou e congregou e disse assim: façamos uma torre, façamos um monumento cujo topo, cujo pico alcance os céus. Reunamos-nos aqui, eu vou reforçar, não saiamos daqui, ajuntemo-nos aqui e tornemos célebre o nosso nome. Então a primeira visão, a primeira característica que o Espírito Santo, pela palavra, dá a João, é que essa grande meretriz, ela está assentada. A palavra assentar não significa somente sentar, significa que esse assentamento tem poder. Você não está sentado meramente por uma atitude de descanso. Você, a meretriz, está sentada para reinar, para influenciar, para jogar o seu veneno, para embebedar os povos. Muito bem. Então deixa eu repetir, a grande meretriz é a figura escolhida por Deus para representar a monstruosa iniquidade da civilização, da raça humana, que iria levantar-se contra Deus. Deus dissera: espalhem-se, multipliquem-se, saiam. Nirode veio e disse: ajuntem-se, tornemos célebre o nosso nome, construamos, façamos a nossa ligação com Deus. Então daí nasce a palavra Babilônia, confusão. Quando Nirode executou esse plano de rebelião contra a palavra de Deus, que mandou que aquelas nações mínimas da época se espalhassem, veio Nirode, esse espírito que atuava sobre ele, e disse: não, 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 ajuntemo-nos, congreguemo-nos e tornemos célebre o nosso nome. Então vem e nasce aqui Babel, Babilônia, confusão, e para que Deus desse continuidade ao seu projeto, rapidamente abortado pela interferência satânica na vida de Nirode, Deus então confundiu ali. Por isso Babel, por isso confusão, as línguas. E ali aquelas nações, aquele povo e aqueles povos que estavam ali na redondeza, a circunvizinhança, passaram cada bloco a falar uma língua diferente. Então havia aquele momento, para desfazer esse plano de Satanás, a necessidade de que cada grupo nômade, de que cada grupo fosse agasalhar-se junto com aquele cuja linguagem se entendia, era entendida. E assim Deus deu continuidade ao seu projeto. Porém, essa grande meretriz que está em Apocalipse, repito, é a figura que Deus escolheu para nos mostrar a monstruosa iniquidade da civilização que se rebela contra Deus, fazendo confusão e fazendo com que Deus agisse para confundi-los ali. Muito bem. Posteriormente, essa meretriz, ela vai, esse espírito anticristão da meretriz, vai então perpassar, vai passar, vai se deslocar entre as nações. E o próximo porto, quando eu digo isso, irmão, não diga assim: poxa, o pastor está dizendo que aconteceu ali, parou uma época e foi parar lá na Babilônia de Nabucodonosor. Não, continua essa influência, mas foi aportando, foi se fixando e foi construindo o império. Quantos estão entendendo? O Espírito havia, o Espírito existia, o Espírito existe, ele atua agora nos filhos da desobediência, é o mistério e ministério da iniquidade, e ele é chamado de a grande meretriz, Babilônia, confusão. Muito bem. Então, nesse momento, João percebeu que ali estava o símbolo
da rebelião da humanidade contra Deus. E obviamente ali ele entendeu o que o anjo estava mostrando para ele. Muito bem. Então quero ler rapidinho para que a gente tenha bem concisamente esse tempo aproveitado. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Aprendemos no 15 que essas águas são povos, multidões, nações e línguas. 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Então essa grande meretriz, que nasce de forma prática, de forma atuante, de forma visível, concreta em Nirode, ela vai agindo, e os reis da terra, os governantes, vão sendo por essa grande meretriz prostituídos, e com o vinho da devassidão dessa meretriz foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Então repare que essa meretriz, ela contaminou os reis, os governantes, os líderes da terra. E foi com o vinho de sua devassidão, pense no vinho de luxúria, pense num vinho de sensualidade espiritual, religiosa, porque em Babel, em Babilônia, em Nirode, nascem as religiões. Depois, lá em Roma, esse termo passa para o latino, nós sabemos disso, religare, religio, o homem ao seu modo, querendo relacionar-se com Deus. Isso é religião. Eu quero repetir isso sempre. Evangelho é o homem na vertical, a palavra de Deus, buscando o homem. Religião é o homem através de Nirode, Babel, Babilônia, confusão, tornando célebre o seu nome a tal ponto que acha e que cria uma forma dele para atingir a Deus. Quantos estão entendendo? Amém, amados? Glórias ao Senhor. Desculpe, o pigarro é apenas rouquidão, tá, amados? Não há nenhuma infecção absolutamente. Então vamos lá. Eu quero repetir o 12. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão. Da devassidão, a bebida da grande meretriz, foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. Então esse vinho, ele começou a ser dado para as nações. Ficou exemplo de Nirode, lá tentando jogar o povo contra Deus, contrapondo-se à ordem de Deus. Daqui a pouco isso se estende por todas as nações. A porta na Babilônia, Nabucodonosor, dando glória pela sua grandeza, dizendo que Deus deu a ele o domínio. Não, que ele era o Todo-Poderoso. A partir do momento que ele faz isso, nós sabemos o que aconteceu com ele. Posteriormente vem a sua conversão. Mas, amados, prestem bem atenção agora. Versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta, escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Daqui a pouquinho nós vamos ver que a própria palavra em Apocalipse diz que esses 10 chifres, governos, poderes, eles vão se estender, mas que não tinham reino ainda, que iam ter posteriormente. As 7 cabeças, nós vamos ver, deixa eu ler bem para que a gente não perca a visão. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. A besta era escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças, reinos e 10 chifres, sobre os quais, agora daqui a pouquinho a palavra vai dizer, que são também poderes e reis que não receberam reino ainda. Mas essas 7 cabeças são 7 reinos, e eram 7 reinos que passariam, e quando estávamos em Apocalipse 5 haviam caído, né? Egito, Babilônia, Média, Pérsia, grego alexandrino, da Macedônia, e um existe de João, nós lemos e vamos reler, que era o Império Romano
época. E um existe. O Cristo nasceu nesse império, ou na época desse império se fez carne, Emanuel, Deus conosco, estava ali. Muito bem, então vamos entender isso. Agora aparece a figura de uma mulher, montada numa besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças são os reinados que vão e iriam até o Império Romano quando João está escrevendo, e o 7º seria um que teria que durar pouco, que foi a bipolarização, os pés da estátua, que trazem consigo por último os martelhos, os 10 dedos dos pés, que são os 10 chifres também. Quantos estão entendendo isso? Amém. Tudo isso está concatenado com Daniel. Muito bem. 4. Achava-se a mulher, vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, com as imundícias, ou as imundícias da sua prostituição. Vamos ver, e você, se quiser acompanha, se não só faça ouvir, consultar depois, se quiser consultar na hora, consulte, sobre essa mulher vestida de púrpura e escarlate com esse vinho. Em Jeremias 51:7, a palavra de Deus diz assim: a Babilônia, olha lá, a confusão, a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual, copo de ouro, embriagava toda a terra com o vinho, ou embriagava toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso enlouqueceram. Então repare que esse cálice, esse copo, está nas mãos do Senhor, esse copo de ouro, do que trata e de que trata Apocalipse 17:4, e ele está dizendo, o Senhor, que esse cálice está na mão dele. Esse cálice chama Babilônia, daí 51 de Jeremias 7 dizer, a Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual o Senhor, permitindo que o copo agisse, o qual embriagava toda a terra toda a terra, ponto e vírgula, do seu vinho. Beberam as nações, por isso enlouqueceram. As nações, então, beberam do vinho da devassidão da meretriz. A mulher que está agora inserida, porque repare, daqui a pouco você vai entender quem é essa mulher. Deus já coloca aqui em Apocalipse a visão de Nirode, a visão do nascedouro, a visão da passada por Babilônia, e já aponta para Roma. Está aqui no capítulo 17, onde esse reino, esse império da loucura vai dominar e vai estabelecer seu trono também. Então tá, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, ou de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações, com as imundícias da sua prostituição. O Senhor pega esse copo, o Senhor pega esse cálice dessa mulher e dessas prostituições e permite que os povos, na sua desobediência a Deus, obedeçam os povos, essa louca, essa grande meretriz, que vai também aportar lá na mulher, lá num país, e vai reinar no mundo. Muito bem, preste bem a atenção. Na sua fronte, achava-se escrito um nome, um mistério. Então, queridos, esse mistério que se chama Babilônia, não procuremos e não entendamos, nós que conhecemos a palavra, um local específico, porque ele é um mistério, ele é um ministério, ele é o mistério da iniquidade. E ele é esse projeto satânico que nasceu
para contrapor-se ao projeto de Deus. Ontem o nosso ministro, pastor, pregava sobre esse momento em que vivemos, onde esse vinho dessa devassidão está mudando tempos e épocas, está mudando valores, conceitos, princípios de Deus e trazendo coisas abomináveis. Tudo isso significa e faz parte do vinho da sua devassidão. Tudo isso faz parte desse vinho que enlouquece e embebeda os povos. Muito bem. Então eu quero continuar. Na sua fronte, testa, achava-se escrito um nome, um mistério. Aí vem letras garrafais, para que entendamos o mistério. Babilônia, a grande. Não é pequena não, viu, igreja? A grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então essa Babilônia é mãe. A mãe, ela faz o quê? Ela dá a luz. Ela parteja. Então essa mãe, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes, das abominações da terra, ela nasce lá em Nirode, como falamos no início, em Gênesis 11, se propaga, infecta as nações e aporta em Babilônia. E daqui a pouco ela, esse sentimento, nesse espírito de abominação, de ofensa e rejeição a Deus, ela se estabelece em Roma. Então tá, perfeito. 6. Obrigado, Lucas. Glória a Deus. Vamos lá, então. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Obrigado, Lucas. Obrigado, Júnior. Obrigado, Mesade. Obrigado, Mezanino. Então vi a mulher. Agora lembre-se que essa mulher estava sentada em cima de uma besta, de um governo, de uma visão governamental. Preste bem atenção nisso. Então vi a mulher, o que tinha na fronte e na testa da mulher escrito? Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e abominações e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue, deixa eu repetir que eu ia fazendo uma dubiedade aqui. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Repare que aqui tem uma duplicidade. Esse i, adita uma coisa com a outra. Olha o que diz. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Ora, amados, no Velho Testamento existiram santos. Claro, todos salvos pela fé, todos salvos por Jesus. Abraão viu a glória do Senhor. Quando ele se fez carne, ele veio para um projeto de salvação, de renúncia. Mas os santos do Velho Testamento, que foram chacinados, que foram mortos executados também por esse espírito da meretriz, da mãe das abominações da terra. Então vi essa mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Já no Novo Testamento, já na geração pós-Cristo Emanuel feito carne. Olha que coisa linda. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, que são de santos também. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então João fica perplexo, imagina a cabeça daquele ancião, aquele homem de Deus, ungido, cheio da glória de Deus, e em espírito seu corpo estava lá em paz, desmaiado, e ele lá falando, tendo visões tremendas, conversando, e de repente ele fica admirado, meu Deus, essa Babilônia, e não se iluda, ele estava fazendo todo um percurso histórico ali, do que ele ouviu de Cristo, do que ele conhecia, e ele fica perplexo. Admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, no 7, o anjo, porém, me disse: por que te admiraste?
dir-te-ei o mistério da mulher e da besta. Aí eu pego o versículo anterior que eu li, sobre a qual besta está sentada a mulher. Amém, amados? Muito bem. O anjo, porém, disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres. 7 reinos, eu já descrevi para vocês. O 7º virá, e vai durar pouco, já durou. A bipolarização Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estamos agora nos artelhos nos dedos, na União Europeia, nesse mundo. Muito bem. Eu quero repetir. O anjo, porém, me disse: por que te admirar? Dir-te-ei, atente bem, igreja, o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças, 10 chifres, e que leva a mulher, que leva consigo essa mulher, em cuja fronte está escrito a mãe das meretrizes. Muito bem. Versículo 8. A besta que viste, que era e não é. Ou seja, ela existe, ela era lá no passado. Ela é o reino satânico que influencia. Mas ela não é ainda. Ela não se revelou ainda, como se revelará o anticristo. Está para emergir. Emergir é sair. Emergir é mergulhar. Está para aparecer. Está para emergir. Olha que coisa linda. Do abismo e caminha para a destruição. Está posto entre Deus e o inferno e suas hostes celestiais uma separação. Eles perderam o seu estado original, os demônios, estão separados a um abismo, e o Senhor refere-se também a isso. Então repare, e que leva a mulher. 8, eu vou repetir o 8. A besta que viste, era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Ela será destruída pelo Senhor Jesus, nós sabemos disso, na sua vinda. Foi lido isso ontem aqui, em 2 aos Tessalonicenses. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. O Senhor está dizendo que aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, aqueles que não tiveram o temor de Deus, não se converteram pela consciência, pela magnífica criação que proclama a glória de Deus, que testemunha que Deus é vivo, e não foram salvos por isso, não se arrependeram, mesmo tendo a sua consciência e a proclamação dos céus, que proclama a grandeza do Senhor, não se converteram, não foram escritos no livro da vida, e por isso são todos eles, e serão todos eles adoradores da Bíblia. Vamos lá. 9. Preste atenção, uma dica sobre essa mulher. A meretriz, você já sabe, é o espírito, é a vida que nasce lá em Dode, passa por Babilônia, se estabelece em Roma, mas a mulher é a própria Roma. Preste atenção nisso. 9. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher, cuidado, a mulher está sentada. São também 7 reis, senão nós perderíamos de vista, e quando lêssemos, depois que João escreveu, quando as igrejas lessem, iam se confundir, não, mas parem, cadê os 7 reis? São só montes? Não, e também 7 reis. Então a Bíblia está dizendo que esses reinos que foram 7, até a bipolarização, por isso que os dedos estão no 7º reino, entre esses 10 surgirá um chifre pequeno, que é o 8º reino, que será o anticristo. Mas repare lá, olha que coisa tremenda, amados, preste bem atenção. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7, nos quais a mulher está, são também 7 reis.
para que a gente não perca de vista esses reis. Para que nós tenhamos uma dinâmica melhor, é bom que entendamos algo. Eu faço o seguinte, preste atenção agora. Eu pergunto se o Anderson, a pastora está na minha versão, o Anderson também, prefere ele ou você? A pastora delegou a função ao Anderson. Eu vou repetir o 9. E o Anderson vai ler o 18. Fica ligado, Anderson, eu vou te dar o microfone. 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Amém? Nos quais a mulher está sentada. Repare que não é assentada. Está sentada, ou seja, edificada, construída. 7 montes. São também 7 reis. Agora olha essa mulher no 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. A mulher que viste, olha que coisa linda, é a grande cidade. Então a mulher é uma cidade. Quem está entendendo? Não confundir a mulher com a grande meretriz. A mulher é uma cidade. Então repare, o Anderson leu, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Sob, debaixo da influência daqueles 7 reinos, que são mundiais, globais, e que você já pegou. Mas agora nós queremos isso. Preste atenção. A mulher que viste, aqui está o sentido que tem sabedoria. Quando fala que tem sabedoria, é histórica, queridos. Você tem que ter em Apocalipse alguma visão de história, senão o povo de Deus vai se confundir. Isso não tem nada a ver com salvação, mas tem a ver com entendimento. Olha lá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Aí essa mulher é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ou é a única cidade na história, na geopolítica, na configuração geográfica, que está edificada sobre 7 montes. Vocês dizem com olhar, essa igreja é uma bênção. Internauta, visitante, essa igreja ela responde com olhar. A única cidade, eu vou falar os nomes no português mesmo, que tem um latim, que é complicadinho, mas eu tenho o latim e o português. Eu vou dar: Roma está edificada sobre o monte Aventino, Palatino, Célio, Esquilino, Vidimal, Quirinal e Capitólio. Até hoje, pastor, até hoje, igreja. Pode ir lá visitar, vá lá com um geógrafo, com um arqueólogo e pergunte se isso é verdade. É histórico. Roma é a única cidade construída sobre 7, que são 7 colinas. A que se parece mais com ela e se aproxima é onde também ficou estabelecido um desses reinos, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente. É Constantinopla. Então Roma é a cidade que está edificada sobre 7 montes. Senhor, ô pastor, ô você, por que Deus não botou logo aqui Roma? Porque Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos, e acabou-se. Amém? Esse, irmão, meu povo vai ter sabedoria, meu povo vai pesquisar, meu povo vai estudar, e o meu povo vai descobrir que cidade é essa. Roma. Roma. Onde essa meretriz, olha onde que está escrito na cabeça, na cabeça não, na fronte, da mulher que está sentada sobre a besta, que essa grande cidade, o que está na testa dela? Babilônia. A grande meretriz, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. O que está em Roma? Estabelecido o império da iniquidade, estabelecida a confusão religiosa, estabelecida a religião oficial dos povos, estabelecido o cálice da devassidão,
o ouro, a prata vendiam salvação, vendiam indulgências, só era salvo quem podia comprar. Irmãos amados, esse império religioso, essa grande cidade, tem como residência o falso profeta, que vai vaticinar, que vai avalizar, que vai dar a sua bênção e vai dizer que o anticristo é o Messias dos judeus e era o Cristo que o mundo esperava. É difícil entender isso? Eu não vou falar esse nome que criança gosta, mas eu vou falar o sumo pontífice. O sumo pontífice, Roma é, irmãos, a cidade que tem na testa Nimrod, a prostituição do nascedouro, que passou pela Babilônia e que continua até hoje. É através desse império romano, através dele, que se irradiou para os dedos da estátua, dos pés da estátua, que nós estamos vivendo hoje. A apologia contra Deus. E esse sumo pontífice, nós vimos aqui o vídeo, eu coloquei aqui numa doutrina, ele disse assim: Jesus Cristo falhou. Ele não cumpriu. Ele foi derrotado na cruz. Desculpe, para que você identifique, né, as crianças. Estamos falando alguma besteira não, meu irmão. É por isso que o Senhor está nos mostrando aqui, para que você entenda isso. Babilônia, esse mistério está alocado não só em Roma, mas nas suas ramificações no mundo inteiro. Quantos estão entendendo? Eu vou voltar para cá, para que a gente entenda. Eu estava no 9, saltei para o 18 para você identificar logo a mulher, que é Roma, a grande cidade. Mas vamos então agora para o 10. São também no versículo 9 final 7 reis, dos quais caíram 5. Aí lembre-se dos que tinham caído do Egito, Babilônia, Média, Pérsia e grego Alexandria. Caíram. Um existe. Eu vou repetir o que o João está escrevendo. Aqui está o sentido que tem sabedoria. 7 cabeças são montes, já vimos a mulher. São também 7 reis, dos quais no 10, 7 reis, caíram que era o romano. Amém, amados? Que era o romano. Segura aí, e daqui a pouco alguém me conduz, pastora. Eu estou no versículo 10. Isso. Não só para eu ler aqui para você algo. Irmãos, preste bem atenção, vou ler no português para que não confunda. Olha bem. No livro Cristo e os Césares, página 154, autor Stanfer diz assim: havia uma moeda na época de Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo. Havia uma moeda, presta atenção, 81 a 96, agora a contagem é crescente depois de Cristo, que mostrava essa moeda uma deusa assentada num trono sobre 7 colunas. Era uma moedinha da época, vingou pouco tempo, mas existiu, está registrado na história. Então preste bem atenção, amados do Senhor. Eles caíram 5, um existe o romano e o outro não chegou. E quando chegar, é futuro, tem de durar pouco. Depois das pernas, que foi o Império Romano do Ocidente e do Oriente, vieram os pés, que foi justamente a bipolarização, o mundo inteiro na Guerra Fria, bipolarizado entre o capitalismo norte-americano dos Estados Unidos e o socialismo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durou pouco. Praticamente ainda existem resquícios, igreja, tudo é resquício dos 7 reinos, cujo 7º é esse o pé. Mas o que está acontecendo é que quando, com a queda do Muro de Berlim de 1989, queda de toda a estrutura de Boris Yeltsin, Mikhail Gorbachev, do socialismo em crise, terminou
esses pés, e os artelhos se firmaram. E nasceram em 57, com os tratados de Roma, que deu ensejo ao mercado comum europeu, que hoje é a União Europeia. E nós sabemos que esses dedos são a reconstrução do Império Romano. Essa cabeça que foi ferida de morte e reviveu, assombrando toda a terra, maravilhando toda a terra. É o Império Romano numa nova configuração, que vai trazer os blocos de países que tem na nossa apostila de escatologia, que arrola as nações em grupos, para não perdermos muito tempo, é muito longo, são confederações de nações alinhadas e juntas nesses 10 dedos. Muito bem. Quando o versículo, vamos me ajudar, isso, 10. Dos quais 5 caíram, existe outro, ainda não chegou, e quando chegar tem que durar pouco. E a besta, que era e não é, ela era, Satanás existiu, caiu, perdeu o seu poder, mas atua sobre a terra. E não é ainda, não governa ainda diretamente, e não é. Também é ele, o 8º rei. Então, o 8º rei, repare, o 7º rei vai até os pés, bipolari, aí nascem os 10 artelhos, os signatários da União Europeia, que nasceu nos tratados de Roma, mercado comum europeu. O 10º foi a Grécia, que entrou em 1981. Só que isso já se transformou, nações foram confederadas, estão dentro desse aparato. Muito bem. O oitavo rei procede dos 7 e caminha para a destruição. O 8º rei é o anticristo. O 8º rei é o pequeno chifre que está em Daniel, lá nos pés da estátua, nos artelhos de perdão, mistura de barro e ferro, e que será atingida essa grande estátua por uma pedra que, sem auxílio de mãos, vai ser arremessada por cima. Então, amados, preste atenção. Preste atenção. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais não receberam ainda, ou não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, com o anticristo, durante 1 hora. Esse 1 hora aqui não é numeral, é artigo indefinido, então significa que é um lapso de tempo, lapso temporal. Será o momento em que o Senhor vai permitir a grande tribulação. Olha lá. 12 e 13 de uma vez. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam rei, mas recebem autoridade como reis, como tais, com a besta, com o anticristo, durante 1 hora, um tempo, um momento. Tem estes um só pensamento, e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Que é isso, igreja? Todas as nações do mundo vão dar a sua autoridade aqui. Quando esse governo global for anunciado pela ONU, Unesco, comunidade internacional, e ele já está se desenhando, eles vão dizer, escute essa, que as nações precisarão apoiar esse governo global. O discurso ideológico vai ser o seguinte: somente um governo global dará às nações a paz necessária para que elas fiquem com seus presidentes nas repúblicas presidencialistas, com seus monarcas nas monarquias, com seus príncipes, com seus primeiros ministros nos parlamentarismos, mas eles todos têm que emprestar o seu poder e a sua autoridade que possuem a Deus. Então o anticristo será apoiado por todos. Todos dirão que ele é o Senhor. O falso profeta, o sumo pontífice, fará uma festa. Já está estabelecida para quem leu o ecumenismo, a ONU das religiões, onde ele abraçou o Islã, onde ele abraçou o guru, e outros, para não citar nomes, para não ficar tão cansativo.
e disse que Deus é o Senhor. De Gênesis é figurado, e tanta coisa já se provou em Gênesis, cada dia que está provando. Então, nesse momento, ele vai ajuntar as nações. Tem estes, que está no versículo 12, no 13, tem estes, um só pensamento, e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Segura aí. Que pensamento será esse? Sirma, que esteve na pregação de ontem, esteve na pregação da guerra, e de ontem, que se falou também em guerra. Que pensamento é esse? Eles vão emprestar o seu poderio à besta, ao anticristo, para destruírem os cristãos, a igreja, e estabelecerem o governo do anticristo. Para que eles estabeleçam esse reino, eles têm que eliminar a igreja. Mas isso vai acontecer? Não, a igreja será arrebatada, ele reina, e no final do 7º ano de grande tribulação, ele será destruído. A sua destruição não tarda, queridos. Por isso que a palavra de Deus diz, 13, 14, de uma vez: destes o só pensamento, e oferece à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão, lutarão, guerrearão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Agora olha a notícia: vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Nós viremos com Cristo na sua vinda visível. Nós viremos como exércitos postos em linhas de guerra. Por isso que o Senhor passa em revista os seus exércitos na terra, para essa grande peleja do Armagedon. Vencerão com eles os fiéis, com ele, o Senhor, os fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são, já falamos, povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste, a besta, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realize o seu pensamento, e execute a uma, e dê à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras. Ou seja, vai haver um confronto dessa mulher com essa própria Babilônia, com esse próprio mistério de Deus. Vai haver uma confusão nesse momento que Deus vai impor a sua autoridade suprema e vai derrotá-los no Armagedon. Queridos, agora atenção. O que foi que Herodes fez por esse espírito de desunião, de desagregação? Foram 2 termos que eu usei: ajuntou e congregou. Foi isso? Ele ajuntou e congregou para dizer: façamos uma obra cujo topo atinja os céus. Tornemos célebre todo o humanismo, tudo aquilo que torna célebre o homem no lugar de Deus é idolatria, é egolatria e é abominação. O homem precisa de Deus. Sem mim, disse o Senhor, nada podeis fazer. O vinho da devassidão também embebedou os povos e enlouqueceu as, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, por irem contra a verdade. Abacuque, faço questão que leiamos. Olha o que vai acontecer, está acontecendo agora, irmão. Pastor, esse espírito atua desde Herodes, sabe? Babilônia, Roma, sim. Mas olha o que vai dizer a palavra. Abacuque 2, 5. Acharam? Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Vamos lá para os 2 itens desse espírito.
ele ajunta, ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Outro dia, num discurso, o sumo pontífice falou a um só pastor e um só rebanho. É preciso que todos nós nos juntemos, islamismo, todo mundo junto, porque há um só Deus. De fato há um só Deus, mas não há vários caminhos. Existe só um caminho, a verdade e a vida. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja boca gananciosa se escancara, como o sepulcro, como a sepultura, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. O falso profeta está trabalhando para que todos estejam reunidos e possam a uma glorificar o anticristo. Quantos entenderam? Quantos estão preparados? Não tome o vinho enganoso. Não abra mão da fé. Não aceite, igreja, alimento, doutrina que não seja real, a única, a verdadeira. Porque o Senhor quer te ver e quer te pegar num casamento glorioso nas bodas, como esposa virgem de um só Senhor. Então não se prostitua com doutrinas, não se prostitua com lascívia do vinho da Babilônia, que agora aportou, que está em Roma, e que é o império religioso romano. Quem nasceu está dominando os povos novamente. Senhor Deus, em nome de Jesus, agora que louvemos o teu nome, preparemos-nos, Senhor, para esse grande dia, para esse grande momento em que o diabo vai reinar sobre a terra e vai ser personificado no anticristo, vai possessá-lo num certo momento e fará sinais e prodígios da mentira. Nós, porém, temos o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o único Senhor que venceu e voltará com poder e grande glória. Em nome de Jesus, ministério de louvor, vamos louvar.